Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida e alma, a ideias e criações. Aqui no meu lado, não é a Flávia que eu vou falar do QR Code que está aparecendo aqui, que o QR Code leva para o nosso Instagram, onde ali você encontra na nossa bio os links que interessam. Ou seja, para o nosso YouTube, se você está vendo no YouTube, você já entrou nesse link, o Spotify e para o Apple Podcasts. E também encontra o link para o Apoia-se, que é uma campanha que você participa e faz parte da nossa comunidade, com doações ou contribuições, melhor, a partir de R$15 você ajuda a nossa iniciativa a permanecer. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores que estão com a gente desde o começo, Lacute Pizzas, e a gente tem aqui o criador da Lacute Pizzas, em breve vocês vão saber quem ele é, e Zó Cervejaria. A gente está tomando uma IPA e uma American Lager. Queria dizer também que a gente tem uma promoção muito bacana na Livraria Vanguarda, mas só através do site, acessando www.livrariavanguarda.com.br. Nas suas compras, usando o cupom TINO, dá 10% de desconto e ajuda também a gente manter nosso programa no ar. Nossos patrocinadores agora, a Incomum, muito obrigado, Incomum Cuidadores de Marca, e nosso patrocinador Master na verdade, é um lugar que foi construído na volta de um lago. Vocês conhecem esse local? Na volta de um lago, onde as pessoas se divertem, se exercitam, trabalham, moram, tudo fica pertinho, tem restaurantes. Parque Una. Parque Una, exatamente. Nosso patrocinador Master, muito obrigado, Parque Una, um local que atrai os criativos, um local que dá para morar, para trabalhar, tem comércios, tem serviços, um bairro construído, planejado, voltado para as pessoas, com técnicas de urbanismo, arquitetura, cheio de bem-estar para as pessoas. O Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Hoje a gente vai falar com duas pessoas aqui muito interessantes sobre o business do restaurante, né? E a gente trouxe aqui alguns assuntos só para deixar vocês antenados. Algumas perguntas que a gente vai responder no decorrer dessa conversa. Um restaurante nasce da paixão ou do planejamento? Quem alimenta o cozinheiro? A gestão é o tempero invisível de um bom prato? O sabor pode ser uma estratégia? Um prato pode mudar uma cidade? Essa é forte, hein? Boa. É. Intenso. Há risco em se cozinhar com a planilha e gerir com o coração? E para conversar sobre esses assuntos interessantes, a gente tem duas pessoas aqui. Nossos convidados, em primeiro lugar, o Emil Savastakev. É um chefe búlgaro que viveu 16 anos na França, onde desenvolveu sua técnica e estilo autoral. Veio para Pelotas movido pelo amor. E desde então, comanda empreendimentos gastronômicos de destaque na cidade. Seu projeto mais recente é o restaurante Capítulo 12, no rooftop cultural do edifício Vanguarda, no Parque Una, onde une arte, ambiente e alta gastronomia em uma experiência singular. Seja bem-vindo, Emil. A maioria dos melhores momentos na vida sempre acontece na volta de uma mesa, né? Sim. _Sevastakev. Arroba, antes. @ Bom, a gente vai escrever aqui o nome dele, tá? É mais fácil escrever. E o nosso segundo convidado, que é sócio do Emil nesse empreendimento, é o Rafael Belloni. Ele é especialista em gestão industrial e gastronômica com mais de 9 anos de experiência. À frente da Belloni Consultoria, já impactou 74 empresas e capacitou mais de 1.500 líderes, aplicando sua expertise em gestão estratégica, processos e performance de equipes. Recentemente assumiu um novo desafio, tornar-se sócio do restaurante Capítulo 12.
no Parque Una. A união de sua visão estratégica com o talento de sócios reconhecidos em seus segmentos promete transformar o capítulo 12 em uma das maiores referências gastronômicas e culturais da região. Seja bem-vindo, Rafael. Educação corporativa, empresas que ensinam, pessoas que transformam e resultados que aparecem. @Rafael Belloni. E eu sou o Cuca. Quem sai da mesa não ganha sobremesa. @Cuca em comum. E a Flávia, do meu lado, eu tô te pulando, né? Eu sempre, não. Só no outro dia, segunda, hoje tu tá direito. Tá bom. O paladar é uma extensão da inteligência. @Flávia X Barros. Muito bem, gente. Como é que é essa história desse empreendimento? Vamos começar a falar dele, né? Antes de voltar ao passado e falar da vida de vocês. O que é esse empreendimento que está inaugurando no Parque Una? Acho que dar a palavra para o Emil inicial, a falar um pouquinho desse empreendimento seria mais justo da minha parte, né? E aí depois contemplar como estou chegando para contribuir, se me permite, amigo. Claro. Na verdade, acho que não foi algo da forma que ele vai ser hoje, que vai acontecer hoje. Ele não foi planejado dessa forma. Foi acontecendo naturalmente as ideias dos encontros. Então, é algo que realmente foi muito pensamento e planejamento envolvido, mas da mesma forma foi algo, acho que de coração para todas as pessoas envolvidas e acontecendo, as coisas acontecendo e fluindo, na verdade, para chegar ao que vai ser. Não sei se ficou claro. Mas... Com certeza, e contemplando contigo, né, Emil, falei esses dias também, o pessoal me perguntou, tá, mas tu já tinha pensado em empreender, né, e ser sócio, assim, dessa galera? Muitos me perguntavam, né, em trabalhos de consultoria, aí, Belloni, pô, tu é tão bom no que tu faz, não vai abrir o teu negócio? Eu disse, não estou pronto para isso ainda, né, digamos até financeiramente ainda, né, nesse sentido, estava me preparando ainda, né, sou o cara estrategista, então estava me preparando para isso, né, mas ainda um pouco distante de ser realizável. E aí quando encontro esse cara que para mim sempre foi um ícone aí gastronômico na cidade, né, eu ouvia falar muito dele, bastante Emil, ia fazer uma engenharia de cardápio, que já é mais da minha área, na parte estratégica, né, de fichas técnicas, CMV, precificação, né, então já é muito a minha área, e aí eu olhava assim, quem é que assinou esse cardápio? O Emil. Eu digo, meu Deus, o cara tá em todas, né, e aí sempre tive esse querer em conhecer, né, em conhecer quem é esse cara, de fato, e aí tive a honra de conhecer ele em um dos empreendimentos aí que eu comecei um trabalho. A partir disso também, a Vanguarda, né, que também está conosco, a Beth e o Gelson, nesse empreendimento fantástico que é o capítulo 12. Brinquei esses dias aí falando de algo que foi um fato. Alguns anos atrás tentei por várias vezes fazer um contato com eles para fazer um trabalho em conjunto de consultoria. Recebi o convite deles agora, tanto de ser conselheiro de negócios do Grupo Vanguarda, como ser sócio também do capítulo 12. Então, muito honrado. E, rapaz, o Caveirinha, né? O Caveirinha, como eu falei, é um dos meus clientes aqui de Pelotas. Eu chego para atender e vejo o espaço fabuloso e consigo ver o Texas aqui em Pelotas, né? Junto ao Johnny Jack. E aí eu digo, quem é esse cara que fez isso, que conseguiu trazer o Texas para cá? E aí o Eduardo sempre falava muito bem do Caveirinha, né? Em relação às suas entregas, né? Na parte de arquitetura. E também tinha esse querer de conhecer, né? Então foi muito bacana, né? Ver esse querer se transformar em realidade, né? E aí estar ao lado dessa galera aí que são fantásticos aí, tanto o Caveirinha quanto o Emil, o Gelson e a Beth, pra mim é uma honra. Mas não tava no planejamento, né? Eu queria só reforçar isso. Só ia falar que os dois estiveram aqui, né? Tanto a Beth quanto o Caveirinha. Exatamente. Legal. Então, isso é isso que você ia falar? É mais ou menos isso. Reforça o que eu vou dizer. Só para reforçar, assim, sócios, né? O Emil, que é um grande nome da gastronomia em Pelotas. O Caveirinha, que é um grande nome da arquitetura. A Beth e o Gelson são referência total na livraria. E tu vem somar com essa expertise toda em negócios, né? Então a gente tem, assim, o Dream Team dos restaurantes de Pelotas. ou dos empreendimentos, né? Das iniciativas, né? Sim. Então isso, assim, ó... Eu não comi lá ainda, porque a gente tá gravando, ele não abriu ainda, mas assim, eu já tô encantado, já conheço o espaço e eu já tô com a mesa reservada. Exatamente. Legal.
Então, assim, as pessoas devem estar muito curiosas com relação a isso por causa dessas assinaturas todas, né? Isso é uma coisa muito forte, eu acho. É um atestado de qualidade, eu acho, já prévio. Sem né? dúvida. Tenho certeza que sim, até é importante traduzir. A gente está fazendo alguns soft opens, né? A gente está fazendo sábado passado, então a gente fez nosso primeiro soft open, que foi para um evento, né? Uma inauguração de um espaço, né, Emil? Parceira nossa. Então a gente tem essa preocupação também, né? De fazer pequenas aberturas para eventos fechados de amigos. Então tem todo um cronograma, todo um planejamento em relação a isso, para que a gente possa testar, validar toda a operação. Né? A gente sabe que é um grande desafio, né? Fazer uma boa entrega em relação a tanto como experiência e hospitalidade. Né? A gente não está aqui dizendo que é fácil. É possível quando a gente tem as pessoas certas nos lugares certos. Eu gosto de falar sobre isso. Né? Então, até tu falou em Green Team, né? Realmente, acho que falei só o termo errado, né? Acredito que sim. Mas, enfim... Quando a gente tem essa mistura de pessoas, essa pessoa certa no lugar certo, torna mais possível entregar essa experiência e essa hospitalidade que é tão falada hoje no mercado, mas pouco vista na prática, né? Sim. O interessante, o que esse restaurante está se propondo, também porque ele está num prédio que leva o nome também da livraria, né? Sem dúvida. Esse prédio é uma collab entre o Parque Una e a livraria. É um prédio que foi inspirado pela cultura, né, pela literatura. Ele vai futuramente ter no seu térreo uma livraria. E esse 12º andar, que é o primeiro rooftop aberto de Pelotas ao público, né? Ele não tem só o restaurante, né? Ele tem um bar, ele tem cafeteria, é um lugar de eventos. Tem auditório, tem salas de reuniões. Vai ter o escritório da Vanguarda ali. Isso. Então é um lugar multiuso, galeria de arte. Galeria de arte, né? Então é um lugar também. multiuso. Oi? Livraria também. Livraria. A livraria, exatamente, também vai ter alguns livros ali à venda, né? O trabalho de concierge também, né? Porque lá temos 160 salas comerciais que já foram vendidas, né? Então temos aí alguns condôminos, né, faceiros aí que terão aí esse concierge fantástico que é essa pronta entrega, né? Se quiserem almoçar, se quiser tomar um café, imagina, tá com um cliente lá, né, na tua sala de reunião, tu vai solicitar via um cardápio digital e nós vamos bater na tua porta e te entregar a tua solicitação, né, teu pedido. Então eu tô colocando isso assim, porque numa época que as livrarias tradicionais estão fechando, a Vanguarda está expandindo e está procurando outras formas de negócio. Quer dizer, são sucessos já com livros e vendem e-commerces, vendem na Amazon, vendem, né? Eles souberam se manter, se reinventar e agora estão expandindo horizontalmente, não só verticalmente, né? Enfim, isso é só uma constatação que eu queria pôr para dar mais ênfase à qualidade desse empreendimento, né? Das cabeças que estão por trás dele. Sim. É o aspecto eu sempre falo muito na questão da própria educação, né? As empresas que não se reeducarem, elas vão adoecer. De alguma forma, elas vão adoecer. E a Vanguarda tem isso muito bacana, né, Emil? A gente presencia isso muito assim no Gelson e na Beth, né? Que estão à frente. Eu até brinco, né? A Vanguarda é muito maior que o Gelson e a Beth, né? Hoje, então é um grupo fantástico. Mas tem eles à frente com essa preocupação de se reestruturar, né? Agora mesmo eu estou chegando junto para ajudá-los nesse processo muito bacana também de reestruturação interna. Eles têm esse aspecto visionário de buscar oportunidade frente a um problema, né? Então que isso é fundamental para quem empreende, né, Emil? Tá se reinventando frente a um problema e transformando esse problema em uma oportunidade, né? Isso é Vanguarda fantástico. não é só um nome, né? Exato. Então Tem gente ali. E é realmente uma empresa de vanguarda, né? Vanguardista. Sim. É isso aí. Não é só o... Até a gente falou sobre isso e foi bacana, assim, né? A gente comentou, né? O livro traz essa questão de conservadorismo, né? E aí da vanguarda dentro do Parque Una, que é um ambiente totalmente inovador. Então, ser disruptivo, né? E buscar essa oportunidade frente aos desafios é algo singular aí do Gelson e da Beth. Eu sou muito fã deles nesse sentido. Essa frase que eu disse hoje, né? Quem sai da mesa não ganha sobremesa. É uma frase que a minha mãe me diz desde criança, né? É aquela coisa de família, né?
E aí eu fiquei pensando, será que isso é popular, é cultural, assim, as pessoas dizem isso, mas acho que sim que vocês riram, né? Acho que vocês... Com certeza. Mas eu peguei e fiz o quê? Entre aspas, no Google, para ver se tinha citações dela, né? E não tinha. Eu nunca tinha escutado. Nunca? Eu já tinha Você já escutado, tinha? mas nunca pesquisei, confesso. Aí, ChatGPT, fui perguntar, né? Essa frase é conhecida, não sei o quê, barará. Sim, essa frase faz parte das famílias, barará, barará. Você pode me mostrar em que lugar que ela aparece, não sei o quê? Não encontro. Então como é que tu tá me dizendo isso? Não, porque no meu banco de dados eu tenho uma série de literatura, de referência e tal, e encontrei, mas eu não encontro no digital, né? Uhum. Aí eu falei, sim, mas no banco original, de textos, de livros e tal. Mas nas fitas cassete, sim. Quer dizer então que o teu treinamento ele foi muito mais baseado em fontes tradicionais, físicas, que foram digitalizadas? Sim, com certeza. Mas por quê? Não, porque essas fontes são muito mais confiáveis, geralmente quando lançadas e publicadas, elas são revisadas, tem pares que revisam os trabalhos. Então, ou seja, uma plataforma de inteligência artificial digital me dizendo que é muito mais confiável o livro. O que não é digital. Perfeito, excelente colocação. Então, por isso que eu pus essa história longa vai ser para contar isso. Que é o que tu está dizendo, né? Sim, de fato. É uma mídia... Não sei se... Como é que tu usou o termo? Mais conservadora, conservador, né? Não digamos assim. Conservador, mas tradicional, né? Exato. Mais tradicional. Perfeito. Né? Porque o livro, eu acho que inova muito, né? Também o conteúdo do livro traz muito... O formato é que é mais tradicional. Na realidade, se me permitem colocar, na atualidade, todo mundo pode expor o seu pensamento, né? Através das mídias sociais. Então, é difícil a gente hoje identificar o que vale ou não a pena ser observado e ser aprendido, digerido, digamos assim, né? A gente está sempre digerindo conteúdo, né? Então, quando a mais gente... que nunca agora, com mais que nunca. Estão digerindo. Boa. E aí, então, essa questão, muitas vezes, o livro é algo já mais pensado, né? Passou por uma série de critérios, né? A gente precisa estruturar esse pensamento, não é sair falando, tem que ter coesão, coerência, etc. Né? Então, traz esse aspecto, sim, inovador, mantendo... Eu tenho muito esse aspecto... Quando eu falo em conservadorismo, é que me lembra muito os meus antepassados, as pessoas que passaram por mim, né? Que eram pessoas mais conservadoras e que tinham o hábito da leitura afinco, assim, né? Então me remete muito a essa questão. Então o livro, ele é muito propício no sentido de te entregar uma comunicação assertiva e tu transformar essa informação ele era a fonte de informação, né? De conhecimento. Fato. E continua sendo GPT. Sim, mas hoje não é mais a única, né? Hoje a gente tem mais acesso a artigos científicos, enfim. Se não tivesse publicado num livro, o artigo científico não existia, né? Ele precisava ser publicado. Fato. Emil, tanto que eles se chamam paper, né? Mesmo quando não imprime, ele ainda se chama um paper. Quantos empreendimentos gastronômicos por iniciativa tua já aconteceram? Aqui na cidade? Não, em todos os lugares. Sim, na verdade, eu nunca tive experiência com empreender, na verdade, sempre foi funcionário e na França também, acho que é cultural lá também, as oportunidades são diferentes. Então, tudo começou vindo pro Brasil uns 8 anos atrás, já faz. E... Conta brevemente, de repente, 4, 5, não sei, assim, agora tem que contar para dizer um número exato, mas na volta disso. Quando tu elabora, quando tu concebe o empreendimento, tu começa por onde? Uma grande parte desses empreendimentos que a gente começou foi uma consequência da pandemia, ou durante a pandemia. A ideia surgiu e meio forçou, não vou dizer forçou as coisas, mas incentivou, né? Deu essa liberdade de pensar o que dá para fazer, né? Enfim. Mas sempre foi ligado ao interesse, sempre foi ligado ao interesse pessoal, o que eu gostaria de comer, o que eu gostaria que tivesse aqui que eu posso degustar, né? que falta, que tá me sentindo falta. Realmente uma boa parte desses empreendimentos foi nessa base.
a ideia inicial, né? Aí depois... E o primeiro empreendimento, quando tu chegou, como é que foi? Na verdade, dentro da família da minha esposa tem a Delícias Portuguesas, que é uma doçaria tradicional da cidade. Então, a gente entrou como sócios e depois, com o tempo, assumimos a empresa. Então, isso foi mais um legado dentro da família, o que nos permitiu, a partir de lá, acontecer os outros. Aí depois, o primeiro, durante a pandemia, foi o Tuk Tuk, que era dedicado à comida asiática. Existia só teleentrega, no caso online. A gente criou tudo, a marca, enfim, toda a identidade visual, com a ideia talvez de abrir ele presencialmente depois. E ao mesmo tempo, pouco depois, surgiu a Cucineta, La Cucineta. Que virou La Cuci agora. Que virou La Cuci com o tempo. Então, durante a pandemia foram esses dois. Aí já a pandemia aproximando no seu fim, né? A gente começou a pensar de abrir, né? Como espaço físico, alguns deles, ou um deles. E o Posto São José estava em plena expansão nesse momento, crescendo. Ainda tinha 2, 3 lugares lá. Não tinha tantos lugares abertos, estava ainda pela metade, ou menos que a metade, funcionando. E tinha essa oportunidade e a gente decidiu... Na verdade, pensamos no Tuk Tuk. Só que a gente ficou na dúvida se realmente... Como é que vai ser aceito pela pública, porque não é muito o costume das pessoas tanto de consumir comida asiática, assim, o dia a dia. E a gente pensou no Niño Viejo, que era um conceito de comida mexicana, que era um pouco mais próximo do gosto brasileiro, assim, latino. Então começamos com ele. Em consequência, abriu a Cucineta do lado. E foi isso. Aí depois surgiram outras oportunidades. A gente acabou se desfazendo de alguns desses empreendimentos. E hoje em dia são Delícias Portuguesas, Fábrica Roca e agora Vanguarda Capítulo 12, que vai inaugurar logo. O La Table era um que tinha base na... Sim, a gente criou o conceito La Table como um grupo gastronômico, porque virava muita confusão, Delícias Portuguesas, fazendo almoço e comida salgada e vendendo tudo sendo as Delícias Portuguesas durante a pandemia, né, através da teleentrega. Aí o Instagram também começou a ficar meio confuso, então a gente decidiu, como era mais de um empreendimento, o pensamento de abrir, então surgiu o La Table como ideia de abranger. É, tipo um guarda-chuva. Isso. Até o Fábrica Roca, nos momentos de pandemia e até no La Table antes, quem cozinhava era tu mesmo, diariamente ali. Ou tinha equipe, tinha... Sim, na verdade, a partir de um certo momento é difícil estar presente fisicamente em todos os lugares. Então, sempre tem a necessidade de equipe, de apoio, né? Então, meu trabalho é muito mais de coach, vamos dizer assim. Eu acompanho de perto todas as equipes e o trabalho deles, que é realmente um trabalho artesanal que não tem como só transmitir no papel, no caso, e precisar esse acompanhamento e ensinamento para as pessoas. Mas para responder a pergunta é isso, né? A gente tinha equipes. E na hora de... Nós temos uma surpresa. Não é uma surpresa, né? Olha aí, rapaz. Oi. E na hora de criar os cardápios, assim, aí é tudo contigo? Tem uma equipe, tem uma discussão ali, uma criação coletiva? Como é que funciona? Sim, ainda é muito centralizado em mim, na verdade. Eu gostaria que as pessoas também tivessem a maturidade de conseguir propor mais coisas e compartilhar esse trabalho. Não é pelo trabalho em si, né? Não é algo que eu gosto, mas acho que para evoluir como cozinheiro a gente precisa passar por isso, né? É muito fácil de dar algo mastigado e falar faz assim, mas é um trabalho intenso de ir buscar referências, de criar, de
treinar o paladar, é algo que se treina realmente. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem, dentro das equipes, tivessem um pouco mais essa vontade de... mas é um trabalho a longo prazo, na verdade. Então, meu trabalho é incentivar, criar esse interesse também nas pessoas. Porque senão a gente vai só acabando impondo coisas, mas o resultado é diferente quando tem interesse e paixão por trás. Sim, projeto de treinar uma equipe que possa criar junto Sim. E fazer mais trocas. Então, a Lakut, né, criada pelo Emil. As receitas todas da Lakut feitas por ti? De hoje, inicialmente sim. De hoje eu não sei. Não tá acompanhando mais. Mas acredito... Que é da baixinha agora, né? Sim, sim. Mas acredito que uma boa parte ainda são. Tá. Vai. E pro capítulo 12, como é que tá sendo, assim, ou como é que foi... essa criação de cardápio, de experiência, né? Obrigado. Porque tem um tema, né? Tem um tema muito forte e esse tema influenciou. Sim, na verdade a gente sempre tem que pensar, além do conceito ou da ideia, adaptar isso no lugar onde que a gente está, né? Que seja macro e micro, né? Então a gente está em Pelotas, né? Em primeiro lugar, tem que levar isso em consideração para qualquer coisa que a gente faz, né? O público, a disponibilidade de produtos, a maneira de pessoal consumir, né? As coisas. Então lá foi levando em consideração esses fatores, mas ao mesmo tempo o espaço em si, enfim. A ideia inicial era para ter só um café, então de um café evoluiu, já vai ter que se fazer uma cozinha para um café, então por que não almoço, por que não janta, porque... Aí foi desenvolvendo aos poucos, assim, as ideias, mas como Beth e Gelson são pessoas que não fazem as coisas pela metade, e querem literalmente o melhor do melhor de tudo, então virou... totalmente um outro nível de entrega e de execução que acho que agora determinou um pouco o conceito também que vai ser atualmente. Deu o rumo. Como é que funcionou no capítulo 12 essa questão de, por exemplo, de precificação? O Emil criou os pratos e tu planilhou quanto que vai custar... Essa azeitona, esse pepino, esse... É o cara analítico, né? E aí tu dizia, não, quem sabe troca isso. E ele, não, isso aqui tem que permanecer. Como é que funcionou essa conversa entre a planilha e a criação do prato? Sim. No capítulo 12 em si, o trabalho já acaba sendo um pouco diferente, né? Porque já temos o Emil e o próprio Caveirinha, que tem um pouco de know-how, sim. Tem bastante know-how, perdão, não um pouco, mas tem bastante know-how em relação à precificação de mercado, o que é um fator importante, né? A gente tem uma ideia de precificação de mercado, mas sim, aí tem toda aquela análise real de custo de CMV real de cada produto, né? E sempre preservando, sim, e essa é uma briga, né, meu, dentro da gastronomia, que é a gente conseguir preservar a qualidade, mas também garantir a lucratividade, né? Realmente é um desafio, mas é muito mais possível quando a gente tem as ferramentas corretas, tá? É possível, sim. Sim. Mas eu quero saber mais. Eu quero tá muito genérico. Eu sou uma curiosidade da galera. Eu sou uma pessoa... Agora vamos para nota de rodapé. Essa aí foi o teu texto. Nota de rodapé, vai, complementa com a nota. Não, eu me interesso muito por formação de preço. É um dos meus assuntos. Certo. Na existe, vida. Eu falo muito em engenharia de cardápio, tá? Porque aí contempla o todo, né? Desde o custo desse produto, né? E aí tô falando de uma ficha técnica desse produto para a gente entender esse CMV de produto, fazer uma análise de mercado e precificação para ver se existe no mercado, quanto é cobrado no mercado. Então a gente analisa assim concorrente, né? E aí faz uma precificação, eu vou dizer estratégica, mas estratégica no bom sentido, preservando a qualidade e lucratividade, tá? Então a engenharia de cardápio ela contempla todos esses fatores. É muito comum também, dentro da parte gastronômica, o que eu acabo encontrando mas nós temos um bom CMV de produto, mas não tem um acompanhamento semanal desse CMV. Né? Porque CMV, o que é? É o custo de mercadoria vendida, né? O custo desse produto.
isso vai trazer muito da ficha técnica. Por exemplo, muitas vezes tu tem um produto, tu faz a ficha técnica, tu consegue ver o custo real desse produto em relação à precificação, qual é o CMV desse produto. E aí a gente tem que proteger sempre uma margem ali, eu sempre digo, né, abaixo de 30%, né, sempre abaixo de 30%. Só que aí tu tem lá falando de pizza, né, tu tens uma pizza que tem um CMV de 23%, a outra tem 25%, só que os produtos que tem proteína, né, que é o desafio maior. Eu, como já peguei casos em alguns negócios que o prato estrela da casa, né, que seria essa pizza favorita, tava com CMV de 65%. Né, e era mais vendida, então tava puxando o negócio para baixo. Quando tu fala nessa porcentagem, os 65 é o que custa o produto em si, e os 35 pagam todo o resto, é isso? Na realidade, esses 30% que eu falo, né, ele é o custo desse produto em relação ao preço de venda desse produto. Ah, tá. Entendi. E aí, uma forma simples, tipo, tu gasta R$1 pra faturar ou cobrar R$3. Tá. Não, é que assim, eu imagino assim, tu tem que pagar o custo do produto, mas tu tem toda uma estrutura física que tu tem que computar fazendo, eu imagino, uma estimativa de quanto que tu vai vender. Exato. Né? Então, se usa óleo, quanto é desse óleo, se passa por uma chapa, quanto tempo de quantos clientes que vão vir. E aluguel, né? Qual é a minha expectativa de cliente? Isso tudo é só o custo de... Aí a gente tem despesas fixas que a gente tem que analisar também. Aí a gente vai entrar em DRI. Tá, esse é só o custo de insumos... Isso, pensando no custo de mercadoria vendida, né? O quanto custa realmente essa pizza para o meu negócio hoje, a venda, né? Em relação ao preço de venda. Uhum. Então, esse é um fator importante. O que é comum a presenciar é, às vezes, tu ter um produto estrela, um prato estrela, que eu costumo dizer, que geralmente é um prato que leva proteína, que vai te exigir um pouco mais de atenção, tá? Seja em precificação, seja em reestruturação desse cardápio, né, ele vai acabar exigindo. Então, muitas vezes tu tem um grande volume de vendas desse produto que acaba te puxando as margens para baixo. Porque tu não tem só o CMV, tu tem, por exemplo, o CMO, tu tem o custo de mão de obra também, né, da operação, tu tem custo de despesas fixas, né, o Emil também, vocês são empreendedores também, né, então a gente tem uma série de custos que tem que ser observados. E dentro da gastronomia, muito se fala hoje em CMV, né, porque o impacto realmente desse custo dos insumos é um dos fatores predominantes para te proteger a lucratividade do negócio. 2 fatores muito importantes para mim, assim, falando em DRI, são o CMV, que é esse custo de mercadoria vendida, e o CMO, que é o custo de mão de obra. Né? É muito comum em qualquer negócio hoje, pensar, preciso de pessoas. Precisa mesmo? Quais são os processos que existem? Qual eu gosto de falar em TPMO, né? O que é tempo padrão de mão de obra, né? Qual é o tempo padrão de mão de obra aí para fazer esse hambúrguer aí, para fazer essa pizza aí? Vamos medir quantas pessoas eu preciso para fazer 10 pizzas por dia, 20 pizzas, 100 pizzas por dia. Então a gente tem que ter essa parte analítica em conjunto, né? Nós como empreendedores a gente acaba vivendo muito de perspectiva, né? Mas é importante trazer isso para o dado. Então eu aprendo muito isso e ajudo na prática. E a questão do custo do produto, tá? Ali de insumos. Eu faço consultoria de comunicação, tá? Para os círculos. Certo, bacana. E eu acompanho, claro, né? A questão de, por exemplo, de um mês para o outro, o queijo dobrou de valor. Sim. A carne, né? Então, acho que com mão de obra a gente tem mais ou menos uma previsibilidade, mas muitas vezes com a matéria-prima não. Sim, isso ocorre bastante e por isso que eu falei... Como lidar com isso, né? Sim, por isso que eu falei desses controles semanais, tá? É importante, porque o importante é tu acompanhar o CMV geral da semana. Como foi teu CMV da semana, né? Tu fazer esse acompanhamento. Porque daqui a pouco tu observa, meu CMV geral, que eu chamo de CMV global, né? O meu CMV global, ele foi vamos lá, 35%. Opa, o que houve? Né? Eu tive uma suba do queijo, né? Então vamos verificar dentro do meu cardápio, é engenharia de cardápio, vamos verificar dentro do meu cardápio se eu tenho algum produto que não vá queijo e que me deixa um CMV mais baixo, porque às vezes acontece isso, muitas vezes acontece. Então eu vejo lá um produto que não, vamos dizer, não leva queijo, tô dando um exemplo lúdico aqui, mas é fatídico, né? Já aconteceu em alguns casos.
Eu vejo que esse produto ele tem um CMV lá de 20%, 18%, né? Muitas vezes, não vou abrir muito aqui para não falar de negócio, às vezes o pessoal vai comer uma pizza agora e diz, o Belano lá falou que o CMV é tanto, né? Daria para baixar esse preço, não queremos causar esse problema, né, meu amigo? E aí, mas, então, quando eu acompanho esse semanalmente, eu percebo, eu tenho um aumento de 35%, eu preciso proteger essa minha margem. O queijo teve esse impacto, teve essa suba, e não é só meu fornecedor, isso é geral, na região está trazendo isso. Que produtos eu tenho que não leva queijo, que eu posso fazer uma ação agressiva de marketing, até flexibilizar o meu preço, fazer uma promoção, para que eu possa equilibrar esse meu CMV global, compreende? Porque eu tenho o CMV lá do meu prato estrela, que é de proteína e de queijo, enfim, que ele está em 30%, 31%, né, no teto. Opa, chegou a 35%, eu tenho de 20%, eu vou... Sim, vou potencializar a venda desse potencializar a venda porque não desse tem aqui. Como ficar mudando o preço de venda toda hora, né? Senão também tu acaba perdendo um volume que pode ser bem expressivo. Na minha opinião, a grande dificuldade já começa pelo posicionamento, né? Porque primeiro a gente decide como a gente vai se posicionar e tentar entrar nessa faixa de preços, né? Tipo... no mundo ideal, a gente usaria, né, qualquer produto e aplicaria uma certa margem nele e venderia pelo preço. Só que as pessoas são muito sensíveis, ainda mais de hoje em dia, nos valores, nos preços que eles pagam. Então, a gente tem que... Cada restaurante, o empreendimento, tenta se posicionar e se manter naquele padrão. E para não surpreender, perder clientes, exatamente. Então, às vezes, dificuldades vêm de lá, né? Porque a gente quer oferecer qualidade, mas ao mesmo tempo tem sempre essa meio... Não vou dizer limite, mas tem esse critério de... Sim, tem que ponderar. Porque eu digo muito isso, às vezes, não só por comida, assim. Mas às vezes, né, tu quer... vou comprar um quadro pintado por um cara legal. Custa tanto. Vale. Eu entendo o valor, mas às vezes eu não posso pagar por aquilo, né? Então não é uma coisa de, a tua comida é muito cara. Não é, ela tem um valor justo, mas às vezes ela não cabe no meu orçamento, né? Na minha estrutura de vida, enfim. Então é por isso que a gente fala muito na questão de quem é o teu público, né? Quem é teu cliente ideal, porque acontece. Entendeu? Claro. Então isso é muito comum. Então a gente precisa, quando a gente falou muito no capítulo 12, isso foi pensado, repensado, discutido. Quem é essa persona? De que cliente a gente está falando? Quais são o seu querer, né, qual a sua necessidade? O que ele está acostumado a consumir? O que ele gostaria? Aí vem a análise de região, o que a gente tem de insumos. Então, quando a gente fala em engenharia de cardápio, realmente é uma engenharia. É uma engenharia mesmo, é de construir mesmo, né? De fato. Então, existem essas nuances dentro da gastronomia. Eu particularmente adoro, né, esses desafios, né? E é muito comum também, se tratando de engenharia de cardápio, muitas vezes a gente tem o CMO, né, o custo operacional muito caro, né? E aí acaba tendo, vamos supor, eu tenho 3, 4 produtos que me exigem mais operacionalmente em relação à produção, né, comum. Então eu tenho 3, 4 produtos que me exigem mais operacionalmente, em produção, em preparação, para depois, posteriormente, finalização e entrega desse produto. Quando a gente vai fazer uma engenharia de cardápio, a gente vai fazer uma análise de participação desse produto, né, da venda desse produto no ano, ou minimamente por semestre. Muitas vezes tu pega produtos que têm uma alta necessidade operacional que te entrega um volume de 1,5%, 1,7% no teu faturamento, né? Então, a gente está falando no volume muito pequeno, faz sentido que eu realmente tirar esse produto do meu cardápio e buscar um outro que contemple a mesma qualidade, né? Que contemple um pouco de inovação, porque falamos aqui que é preciso estar se reformando, né, Emil? Então, a gente trazer uma inovação, trazer algo novo, que muitas vezes o que o público está querendo. Então, isso acontece dentro da engenharia de cardápio também, né? E o que é mais fundamental, que é uma coisa que a gente vai ter dentro do capítulo 12, que vai ser muito bacana, que é esse aspecto de escutar as pessoas. A gente tem isso muito a sério, assim, tanto da minha parte como da parte dos sócios. Então, a gente vai ter desde o início o nosso programa de ISC, que é o Índice de Satisfação de Clientes, que foi desenvolvido por mim, vai ser aplicado lá. Hoje já é feito em algumas empresas, a gente presta esse tipo de trabalho também, que é um trabalho de pesquisa de satisfação. A gente vai estar propiciando isso, porque a gente vai querer realmente, de fato, escutar esse cliente, o que ele está achando,
quais são os pontos de melhoria que ele está nos direcionando, e esses pontos de melhoria vão se transformar em ação interna com o nosso time de gestão. Já que a gente está falando de custos, a gente percebe assim que em negócios na Europa, em negócios gastronômicos na Europa, talvez por causa da mão de obra ser mais cara do que no Brasil, as equipes são muito enxutas, né? Sim. A gente entra numa padaria e a pessoa do caixa que te serve o pão te cobra e é uma pessoa que tá aqui, tá ali, né? E aqui não, aqui a gente vai às vezes num restaurante que tem 8 mesas e tem 3 pessoas na cozinha, 3 garçons, mais uma no caixa, né? Sim. Eu queria que tu comentasse um pouco isso, Emil, assim, esses hábitos na Europa, assim, que são mais enxutos, me parece que mesmo assim funciona bem, né? Sim, acho que tem vários pontos, tem cultural, tem modo de consumo, mentalidade, cultura de trabalho, enfim, e o custo, como tu falou, que seja mão de obra ou de produtos. Uma coisa que eu ouvi faz uma semana atrás interessante, é que no Brasil os serviços são baratos e os produtos são caros. E na Europa é o contrário. Na Europa os produtos são muito acessíveis, de forma geral, não só de comida. E os serviços são caros. A conversa era que para tu ir na cabeleireiro fazer a unha lá uma vez por semana, lá tem que ser rico, né? No Brasil não. Só que lá o que é barato, o que é acessível são os produtos de qualidade. Então, chegando no segundo ponto, a cultura de consumo, lá as pessoas prezam muito pela qualidade, né? Posso falar da parte gastronomia, né? O que mais interessa é isso, não é tanto o conceito do lugar, não é tanto o espaço físico do lugar. Obviamente, o pessoal sempre cuida de proporcionar o melhor possível que ele consegue. Mas tem muitos restaurantes que são pequenos, não tem um design, não foi contratado um arquiteto famoso para fazer o espaço interno. São mesas pequenas, cadeiras não confortáveis, mas são famosíssimos e o pessoal vai e sempre volta porque a qualidade da comida é de outro nível. E isso no Brasil... Não vou dizer que não funciona, mas não é suficiente tu só proporcionar uma comida boa. Muitas vezes as pessoas... não sei se é falta de referência ou o modo de consumo diferente, assim. Mas eles procuram, até às vezes, procuram primeiro um lugar legal. Aí depois, se a comida tá ok, já é bom também. Então... voltando na tua pergunta, lá é fácil de proporcionar uma boa qualidade, né? Porque tem uma grande variedade de produtos bons e com um preço bom, porque no final, para fazer comida boa, tem que ter um produto bom, né? A gente não é mágicos, enfim, a gente precisa, a base de tudo é um produto excelente. E então lá o acesso disso é fácil, né? Óbvio que tem produtos super caros, enfim, tem de tudo, mas o produto de base é muito bom. Então, depois o resto do pessoal se vira, né? Porque, às vezes, como tu falou, é muito comum, o marido trabalha na cozinha com 2 ajudantes, a esposa trabalha na parte de frente no salão com 2 ajudantes, e aquilo ali, é aberto meio-dia e noite. Aí assim que funciona. Aí, por causa do salário, de outros tipos de custo, mas sempre cheio. Por quê? Porque o pessoal procura qualidade em primeiro lugar. Então, aqui no Brasil é um pouco diferente. Pelo menos, né, eu tinha que me adaptar. Eu entendi que não é só suficiente de fazer comida boa, excelente. E que às vezes o pessoal passa do lado, né? Não enxerga aquilo ali. Então, tem uma outra série de investimentos e, enfim, que tem que ser feitos. Também as pessoas... o treinamento, a qualificação é diferente também. Com a Europa, então, é um trabalho realmente longo prazo, né? Que acho que a parte mais difícil que eu enxergo para mim é essa parte... Não vou dizer difícil, mas mais desafiadora, é esse treinamento das pessoas para
criar excelentes profissionais que consigam reproduzir e manter uma consistência, né? Porque no restaurante o mais difícil é manter uma consistência. Né? Tu volta 3 anos depois, comer o mesmo prato que tu tem uma memória lá e tu acha aquele mesmo prato da mesma forma que foi a última vez. Essa acho que é mais... E essa questão de mão de obra, ela é até meio... Como é que eu vou dizer? Ela é até meio aflitiva, né? Porque a gente vê tanta gente precisando de um emprego. Eu acompanho isso nos círculos também. Às vezes tem vaga e não consegue preencher. Não tem gente que pegue aquela vaga e que persista, assim. E é bem geral, né? Bem geral, assim, dessa área de alimento. Que eu enxergo para minha parte, claro, na cozinha, geralmente quem escolhe de trabalhar na cozinha, geralmente, né, é uma escolha um pouco de profissão, assim. O pessoal escolheu aquela profissão, é mais um trabalho difícil, mas tem que gostar mesmo. Mas mesmo assim é difícil mesmo, porque é um trabalho desafiador, então se tu for trabalhar sentado na caixa de supermercado, vai ganhar o mesmo salário que ficar em pé numa cozinha quente e ainda mais com essa exigência de qualidade, por exemplo. Então, realmente é difícil, assim, acho que a motivação é diferente um pouco, assim, as pessoas, às vezes, para eles é só um trabalho, é só para pagar as contas, não é necessariamente sempre aquela paixão, interesse, no caso. Sim, não, a gente fica longe do que seria o ideal. E daí um telefone que funciona. Alô? Oi, André. Tudo bem, André? Às vezes é o André que liga, às vezes é o Fabiano. Hoje é o André? É o André. O que ele quer saber? É o André do Parque Una. Olha aí. Ele tá fazendo uma ligação. André. A gente tá conversando aqui sobre o lançamento no Parque Una, capítulo 12. Vou perguntar, então. Vou deixar. Já conhece ele? Já conversaram com ele? O André não, só o Fabiano conhece. Tá. Beleza, mas eu vou falar bem de ti, André. Abraço. Nós temos um quadro aqui que chama Una Pergunta. Onde o Parque Una faz uma pergunta. Legal. Então o André quer saber como é que o capítulo 12 vai fazer o Parque Una bombar. Mais. É sempre mais. Sempre quando atinge a meta, dobra a meta, né? Mais. Acho que a resposta aí, e ao que cabe a nós, né, Emil, é entregar uma experiência e uma hospitalidade memorável. Né? Acho que transcende a parte de um produto de qualidade, é o contexto em si. Né? A gente falou aqui em relação aos desafios que temos hoje, em relação à parte de gestão de pessoas, né? Agora a gente estava falando sobre esse tema, eu trouxe a questão da educação corporativa como um tema muito forte em mim, nessa gestão estratégica de pessoas e processos. E o que nós vamos entregar é com a clareza de que somos uma empresa de pessoas para pessoas. Acho que esse é o fator primordial, assim, né? Muitas empresas esquecem disso, né? Tem uma preocupação com o cliente, com o cliente, mas esquecem que quem está na linha de frente com esse cliente é o teu colaborador, né? E será que ele está preparado para isso? Será que ele é o reflexo do querer e da necessidade dessa empresa? Eu sempre digo, né? Todo mundo quer ter resultado e ser feliz, né? Todo mundo quer isso, né? Mas poucos sabem como fazê-lo e poucas empresas sabem como guiá-los, né? Então, a gente traz isso na essência, assim, e é uma das minhas principais responsabilidades, né? E tem muita expectativa dos sócios também em cima de mim nesse quesito, que é o aspecto de educação, né? A partir do momento que eu sei que as pessoas, elas querem, às vezes não sabem como, né? E a gente vem de um universo onde aprendemos a decorar as coisas e não a pensar, né? Porque se a gente fosse falar aqui de alguma forma da educação que recebemos, né? Poderia falar facilmente aqui da tabela periódica e perguntar para vocês se vocês lembram de alguma coisa, decorar, se vocês compreenderam, né? Ou apenas decoramos, ou ainda, né? Se utilizamos isso na prática hoje, né? Não aqui generalizando, né? Sabemos que tem profissionais que utilizam disso. Mas o ponto é que, na minha perspectiva, as faculdades, as instituições, no sentido corporativo, ainda não estão prontas, estão um pouco atrasadas, né? E aí com
com todo o carinho e respeito que eu tenho em relação às instituições, essa é a minha perspectiva no âmbito mais empresarial, né? Então a gente vem nesse universo que todo mundo aprendeu a decorar, né? Aprendeu com fulaninho, segue fazendo, mas será que é a melhor forma? Então eu preciso ser proativo. O Emil acabou de falar também de um fator que é muito importante, né? Do querer. Eu preciso ter alguém que seja proativo, que pense em oportunidades, que traga melhorias. Só que eu tenho esse aspecto criativo no ser humano. Sai fazendo o que tu pediu e é isso, né? O querer dele é melhorar isso, tu pode ter certeza, mas ele não sabe como. Então nós precisamos como empresa, e aí tá um grande diferencial do capítulo 12, é ter essas pessoas prontas para que possam ser proativas, pensar em oportunidades e ter esse zelo para com o nosso cliente e transformar sim o Parque Una também numa referência aí gastronômica, né, e cultural. Bem, o segundo restaurante no Parque Una, né? Sim. É o terceiro, né? Tem o meio. Vocês vão ter uma quantidade de funcionários bastante grande, porque vocês têm, eu imagino, uma expectativa também de circulação de pessoas bastante grande, né? Eu queria perguntar, assim, qual é a expectativa? Assim, quando se formula um preço, eu imagino que se formula um cenário... Tem todo um business plan aí, pensando um cenário dia, pessimista, rotação de médio, mês, assim. otimista, né? Sim, sim. Quais são esses números, assim, de circulação média? Pode dizer, não pode? Eita, não, acho que não. Acho que não, né? Mas a gente pode falar que... Quantas mesas que vão ter? Tá nós temos cerca lá, são em total 120 lugares, né, Mil? A gente tem 86 mesas, mas tem mais a parte do terraço, tem mais as salas de reuniões, o auditório, a gente pode pensar em 120 pessoas circulantes aí. Na verdade, é um espaço muito modulável, assim, ele tem uma certa base de espaços fixos dentro, mas na capacidade máxima isso seria com terraço e auditório, e todas as salas preenchidas seria, acho que até 140 talvez. Mas a gente sabe que não vai acontecer o dia a dia, né? Isso não é todo dia. Mas acho que a grande força do espaço é exatamente essa pluralidade dele, porque ele vai funcionar desde o café de manhã, almoço, café da tarde, noite. Pode alugar a sala de reunião, que vai se transformar uma janta depois ou não. Ou no bar, por exemplo, pode ser alugado para um evento privado, que seja formatura, por exemplo, ou alguma inauguração, né, que nem aconteceu empresarial. Então a gente vai buscar essa dinâmica, na verdade, porque eu acho que ainda mais em Pelotas, apostar só no conceito restaurante vai ser muito difícil qualquer empreendimento se manter, no caso, o dia a dia, porque acho que não tem esse número de pessoas saindo, tem esse hábito de sair todo dia na semana, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Então a gente vai ir atrás dessa dinâmica de alugar salas de reuniões, de ter mini eventos médios, eventos grandes, jantares, eventos culturais, exposições de arte. Vários tipos de reuniões que a gastronomia vai fazer parte disso. Não vou dizer vai ser a peça central, mas porque alguns eventos podem acontecer sem muito envolvimento da parte de gastronomia. Mas acho que essa pluralidade de diferentes negócios e diferente fluxo de pessoas vai ajudar, essa dinâmica vai ajudar que seja um negócio rentável, no caso. E café da manhã é mais ou menos que horário, assim, que começa? Desde manhã, 8, 9 horas, sim, por aí. É isso aí. É uma jornada longa, Então a né? ideia é ter uma proposta bem acessível, por mais que é um ambiente diferenciado, pensado, com investimento muito grande, com muita qualidade na entrega, mas a ideia é que seja no mesmo patamar de qualquer outro lugar na cidade que é café, enfim, restaurante, não ultrapassar nisso, porque a gente é consciente da realidade de Pelotas em tudo isso, não é São Paulo, não é um capital. Então, vocês obviamente já provaram todos os pratos, né, que desenvolveram. Ainda não todos. Ainda não todos. Eu choro aqui. Eu ia perguntar qual que era o carro-chefe, assim, se vocês já podem adiantar isso. É um spoiler. Minha ideia acho que cozinhar é algo dinâmico, assim. Enfim, a ideia é realmente seguir o cardápio seja determinado
vou dizer assim, que a natureza oferece, né? Estações, produtores, a ideia é buscar ao máximo pequenos produtores da região também e tentar trazer tudo que é melhor de local e de qualidade, né? Então vai ser realmente um trabalho que vai ter que se criar uma dinâmica que realmente vai ser longo prazo, porque de hoje em dia é muito difícil assim centralizar tudo. Seria muito fácil, mas é muito difícil de centralizar tudo num, 2, 3 fornecedores e esperar que tu vai conseguir qualidade, né? Pode conseguir preço, mas para conseguir preço com qualidade, acho que esse é o caminho, né? Tipo, de ir atrás de pequenos produtores, de ser sensível nas estações, no que tem naquele momento, trabalhar com aquilo ali. Então, o cardápio para mim é algo bem dinâmico, que a gente vai abrir com um certo cardápio e talvez nos próximos meses já não vai ser o mesmo, vai mudar, vai evoluindo. Então, acho que é difícil de falar de um carro-chefe. Talvez com o tempo vai ter certas coisas que o pessoal vai gostar, vai querer, né? Não sou só eu que estou protegendo, então a gente vai acabar mantendo, né? Mas segredo assim. É tudo prato feito ou tem almoço buffet? Qual é o sistema? A noite vai ser à la carte e almoço também. Lá é difícil fazer buffet pelo espaço, infraestrutura da cozinha e tudo. Então vai ser umas coisas simples, né? Rápidas para comer. Vai ter alguns pratos, vai ter proposta de café de manhã, da tarde, enfim. Tudo feito ali mesmo, né? Até em termos de café, de salgados ou de coisas assim que acompanham tudo local. Então dá para esperar coisa bem diferente, porque geralmente os cafés compram prontos muitas coisas, né? Sim. Alguns, né? Não todos. Mas na mesma linha, na verdade, eu gosto muito da citação de um chefe que fala que o nosso trabalho dos cozinheiros é a finalidade dos trabalhos dos produtores, né? A finalização do trabalho dos produtores é o que se faz na cozinha, na verdade. Então, é importante enxergar isso assim, porque de hoje em dia é muito fácil de esquecer essa parte e só abrir uns pacotes lá e só enxergar marcas diferentes e preços e tudo, mas realmente nada acontece sem produto bom. Como eu falei, a gente não é mágico, né? Então... Sim, é uma cadeia grande, né? Que se beneficia com cada empreendimento. Se vocês tivessem que escolher um restaurante de Pelotas para ir pelo resto da vida, qual seria e por quê? Mas o capítulo 12? Não. Eu quero saber concorrente, eu quero saber outros. Um só. Ixi, eu acho que eu ia escolher o Fábrica Roca. Gente, eu quero... Ixi, quer começar aí, meu? Eu vou pensar um pouco aqui. Não precisa ser assim, pra ir pro resto da vida, tu pode ser. Acho que vocês digam forte, assim. Que vocês gostem, que admirem, que seja uma referência também. É que vai muito de que momento estamos falando, tá? Acho que tem isso, assim, muito não sei se tu concorda, mas tem muita questão do momento, tá? Por exemplo, no meu cotidiano, no meu dia a dia, se eu vou almoçar lá no Estância 21, no Fabrício, é um conhecido, fica próximo até onde eu fiz o meu escritório hoje. Uma comida muito saborosa, muito boa, então eu vou ir lá. Agora, se eu vou sair para jantar, levar a esposa, né, aí eu preciso, né, pensar de uma forma diferente, né? Então, já fui Borgonha, ela gosta bastante do Juliano lá, a gente foi. Acho que seria mais por ali, assim, lembrando agora de Bate Pronto, mas o próprio Batuva também a gente gosta bastante. Acho que vai muito do momento, assim. Mas já vou lembrar em filhos, eu tenho um de 14 e um de 12, e aí se deixar pra eles já é mais fast food, a galera gosta de um Burger King da vida, ou um McDonald's, então, ou um Johnny Jack, né? Então é sobre isso, assim. Momentos, né? Eu também acho que depende muito da vontade naquele momento, se a gente tá a fim de comer um sushi, alguma pizza, um lanche, ou um prato feito, enfim. Então é bem relativo assim. O que eu acho legal é que em Pelotas está cada vez melhorando a proposta gastronômica. Eu me lembro a primeira vez quando veio para o Brasil, acho que era 2010, era totalmente diferente. A maioria dos restaurantes não tinha muito poucos, né? E de hoje em dia é totalmente diferente. Então é algo que, por mais que alguns abrem e fecham, enfim,
no geral tá melhorando, assim, a proposta, a procura das pessoas, acho também. E cada um levanta o outro, né? Daqui a pouco alguém que se esforçou, fez alguma coisa diferente, já vai esforçar os próximos concorrentes também, fazendo no mínimo naquele nível lá e ir para cima. Então, acho que é uma dinâmica interessante e legal que tá uma evolução boa, assim, vamos dizer, por uns 10, 15 anos que já aconteceram aqui na cidade. Pelo que tinha 10, 15 anos atrás, é muito diferente. É que chegou o Emil, né? E aí levantou o nível, as pessoas tiveram levantou a régua, a galera se apavorou. Tiveram que correr atrás. E é sobre isso, né? A gente fala até em questão do sistema de crenças, né? Um derruba o outro, nada, um empurra o outro pra cima, né? A exigência, ela se faz presente e a evolução tem que acontecer, né? Uma frase, acho que foi uma entrevista, não sei se era no Instagram, que eu li uma frase, se não me engano é do Fabiano, e agora não sei, do Parque Una, agora não sei se eu vou conseguir citar exatamente como foi falado, mas eles estavam falando da dinâmica do Parque Una, enfim, que eles não estão construindo, vendendo prédios ou apartamentos, mas o produto deles é o urbanismo, né? E que no primeiro momento eles criam uma proposta, né, que tem que ter uma comunicação muito clara, que é dificuldade no início, mas que com o tempo vira uma aceitação e num terceiro momento vira um padrão, que já o pessoal não aceita menos do que aquilo ali. Então é uma... Não vou dizer uma criação de uma cultura, um ensino, vamos dizer assim, mas acho que essa dinâmica também acontece muito na parte da gastronomia. No início, alguém faz algo novo, é diferente, o pessoal franja a testa, não gosta, não gosta, não vai tanto, mas com o tempo se acostuma de consumir, começar a procurar aquela coisa. E daqui a pouco já faz parte do dia a dia da pessoa e pela qualidade não aceita já menos do que aquilo ali. Então acho que já tive e tem vários lugares na cidade que contribuíram, né? Alguns não existem mais, mas contribuíram para essa dinâmica acontecer e que de hoje em dia, né, tá melhorando, né, por causa disso. As pessoas tendem a não gostar de imediato ou não compreender aquilo que elas não conhecem, né? E leva um tempo, tem uma barreira. Realmente, o Parque Una, no início, propunha um novo tipo de pensamento sobre cidade, né? Sim, de fato. Um lugar que as ruas são estreitas, né? Que não tem espaço muito para carro, né? Que está isolado do centro. Sim. Né? Mas é porque ele tem a função dele se completar, né? E dele ser feito para a pessoa caminhar. Sim, de fato. E uma arquitetura diferente de prédios que fazem ter um atrativo visual sempre, que propõe um bem-estar, né? Enfim. Transcende produto, vira conceito. Aberto, as pessoas dizendo, mas aberto? Mas não tem muro? É bem isso. E na verdade é atrair a diversidade. É isso aí. Claro que tem um padrão de moradia ali que não é para todo mundo, enfim. É a pessoa. Mas o lugar é aberto, é para todo tipo de frequentador, né? Sem dúvida. Vai abrir de segunda a segunda, né? Que também é uma... Não? No primeiro momento, de terça a domingo. A gente começa de terça a domingo, mas vamos entendendo o negócio. Entendi. De fato, um grande desafio dentro da gastronomia, né, é organizar uma escala 6x1, né? Não é muito simples. Então, é muito comum a gente observar, e vou falar comum e também estratégico, observar a empresa gastronômica fechar um dia, né, para poder facilitar essa gestão interna, porque isso tem um impacto direto, tá? Nós vamos estrategicamente começar com um dia a menos, mas nada impede de que tornamos aí de segunda a segunda, tá? Isso não é nada que nos impeça. A gente só apenas vai começar nesse formato um pouco mais, digamos, realista, assim, nesse sentido, né, para vivenciar até muito da questão do soft open, de ser estrategista, de ter essa preocupação real de não vamos abrir de qualquer jeito, vamos fazer da melhor forma, a gente quer ser essa referência, a gente quer começar
até a gente fala muito sobre isso internamente, né? A gente fala em cultura, então a gente tem que ser reflexo disso, né? Então também ser reflexo do que a gente preza em relação ao atendimento e experiência do cliente, né? O que mais acontece é um restaurante que abre no primeiro dia e dá tudo errado, né? É muito comum. É muito, e eu já busco não ir nos primeiros dias, porque é comum de acontecer. E quando alguém me diz que foi, que tava um caos, eu disse, mas aqui é primeiro dia, tem que esperar, tem que ir de novo, dar outra chance. Sim. E vocês estão se preparando para que isso não aconteça, né? Sim. Mas é outra coisa que às vezes a gente pensa, né? Pô, a pessoa abriu numa terça-feira. Claro, abriu num dia que não vai dar muito movimento para dar o errado, para ela conseguir, né, ter o jogo de cintura. Se tu abre num sábado, numa sexta, a chance, né, de ter um tumulto é maior. Então, às vezes parece que é uma burrice, mas é uma estratégia, né? Sim, existe algumas... De abrir num volume um pouquinho menor. Sim, de fato, existem algumas estratégias que a gente adotou, seja o soft open, seja trabalhar com 70%, 60%, 80% da capacidade para que a gente possa ir compreendendo a operação, né? Porque esse compromisso com a excelência que está no sangue de todos os sócios. Então a gente tem isso. E vão ter esses jantares também para convidados, né? Sim. Isso ajuda muito porque restringe, né? Eu achei que tu ia dizer assim, só convidado ou não, né? não. Eu achei que ele era... Não fui ainda. Pra inteligência artificial, se ela vai te mandar um convite ou não. Mas esses convidados, eles acabam que se sentem prestigiados, porque foram convidados por um momento único, né? Importante. Então, alguns equívocos que aconteçam também são facilmente contornáveis e compreendidos, né? Sim. Porque o restaurante está funcionando numa amostragem pequena, né, para pouca gente e com essa exclusividade que o cara tá tendo ali, né? A gente fala muito dentro da gestão de que o dia a dia engole a estratégia no café da manhã, né? Tem algo assim. É comum, tá? É comum. Não é algo singular, é isso que eu quero dizer. Assim, é comum. Vários empreendimentos passam por isso. Não estou aqui dizendo que a gente não vai passar. E a gente está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Mas um fator que é muito importante quando a gente entende que existe essa predisposição, sim, né? Existe essa possibilidade, é já lidar com essa gestão de conflito. Né? Então, como a gente vai fazer se isso ocorrer? Né? Um bom atendimento resolve tudo. Né? Então, eu sempre falo, é muito comum, eu tenho viajado bastante, né, para atender clientes, e às vezes eu chego, esses dias mesmo eu fui é bacana trazer um pouquinho fora de contexto, né? Eu fui num hotel, aí cheguei e não tinha papel higiênico e não tinha sabonete lá. Eu digo, cara, que saco. Aí eu tive que ir lá na recepção, já fiquei chateado, tava correndo, né, aquela coisa toda. Cheguei chateado. Quando eu fui tomar cheguei lá embaixo, o balconista me atendeu super bem, mil desculpas e tal, o atendimento foi bacana. Fui tomar um banho fantástico, chuveiro top. Tu acha que eu tô me lembrando do papel higiênico e do sabonete? Tá tudo certo. Erros acontecem. Então a gente tem muito essa questão de que o atendimento tem que ter excelência, né? A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Essa é a questão primordial. É estar preparado para uma situação adversa. E a lei da compensação, né? Faltou isso, mas sobrou aqui, então dei uma equilibrada e o saldo tá positivo. Pronto. Entende? Eu acho que num restaurante é estranho isso que eu vou dizer assim, mas as pessoas, todo mundo tá ali profissionalmente, né? Tá, o garçom, o cozinheiro, vocês, tudo, né? Tudo são acordos profissionais, né? Mas o restaurante, ele surpreende quando tu é recebido de um jeito que parece que ninguém tá trabalhando. Que parece que tá na casa de alguém, né? Que tu não sente a tensão do profissionalismo, né? Tudo acontece perfeitamente, tudo é leve. Uhum. Acho que é a leveza, né? Fluido mesmo. E isso, claro que é difícil, isso leva tempo, né? Sim. O soft open, com certeza, não vai ser suficiente para chegar nessa sofisticação. Ele vai prevenir coisas técnicas, né? O sistema, a preparação do prato, né? Esse tipo de coisa assim, né? O serviço. Quando a gente fala desse desafio, eu sempre trago muito a questão dos pilares, né? Da gestão. A gestão é importante aí, né? De saber lidar com esse colaborador, de ajudar ele nesse conflito, de conduzir da melhor forma. E a cultura interna já tem que estar instalada, né? Eu trago muito o fator Disney, assim, de um exemplo bem simples, tá? Que aconteceu e de fato aconteceu.
Não sei se vocês tiveram ciência, mas eu gosto muito dessa história. Um casal foi à Disney e foi fazer um registro fotográfico lá do pedido de casamento. Vocês viram isso ou não? Isso é um fato, eu tá? acho que eu vi, mas... Possivelmente sim. Conta aí. Mas o casal foi lá pra Disney, fascinados, aí foram lá registrar o pedido de casamento do noivo para a noiva, né? E aí subiram num lugar fantástico lá e foram tirar a foto e veio um colaborador correndo e pediu pra eles descerem. Na hora eles ficaram... O noivo ficou enlouquecido, né? Como assim que tu vai me tirar daqui? Pô, momento da minha vida, eu sonhei com isso, eu fiz investimento pra isso, eu tô aqui por isso, e tarará, parará. E aí eu quero falar com o gerente, eu quero falar com o diretor, não sei o quê. Não, vamos lá falar com o gerente. Chegou lá, falou com o diretor, enfim, o gestor. E ele pegou e disse, eu sinto muito, mas o nosso colaborador ele agiu corretamente, porque o nosso valor principal é segurança. Vocês se colocaram num processo de risco, o lugar que vocês estavam oferecia risco, ele agiu corretamente. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou propiciar um lugar ainda melhor para vocês, exclusivo para vocês. A gente vai fazer esse pedido, esse registro. Inclusive, eu vi que vocês pediram, o colaborador me falou que vocês pediram para um outro cliente, alguém que estava lá para tirar essa foto. A gente vai pedir para o nosso fotógrafo profissional tirar essa foto, a gente vai mandar essa foto para vocês, tá? Então, 1000 perdões por isso. Então, existe a forma de contornar. Agora, a cultura tem que estar forte para isso. E o gestor bem preparado. A Disney tem aquela coisa do Magic Moments. Sim. Eu acho que é isso. Sim. É assim que se chama. Que os funcionários são incentivados a proporcionar um Magic Moment por um cliente. Ou seja, todo dia um funcionário tem que achar um cliente e oferecer para ele um momento mágico. Nesse caso aí, ele tinha uma questão de segurança, mas o diretor lá, o gerente, proporcionou esse Magic Moment em contrapartida, né? E experiência no detalhe, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir na Disney com a família. E aí, o meu filho de coração, ele estava de aniversário. E quando a gente chegou lá, logo escorreram para identificar ele, assim. Botaram um bottom bem bonito, assim, com o nome dele, né? Victor. E aí, aonde ele ia, as pessoas davam uma atenção sobrenatural. Ô, Victor, congratulations, aquela coisa toda, né? Tipo, parabéns, enfim, né? Que bom que você tá aqui. Aí ele já se sentia diferente, né? Então, atenção aos detalhes. É criar processos para que isso se torne possível. A gente tem aqui no TinoCast... Vem bomba aí, cara. Oi, meu, te prepara, meu. Uma pergunta que não é a gente que faz. Ela pode ser difícil de responder. Tu já negou uma minha aí? Vamos ver se... Não me aperta, ô Cuca. Eu gosto de ti, amigo. Não me aperta. O ChatGPT faz uma pergunta. Usa toda a sua inteligência artificial para fazer esse momento. Vamos ouvir a pergunta. Se um prato pudesse contar uma história da sua vida, qual seria e com quais ingredientes? Excelente pergunta. Emil, vamos lá. Começando por ti. Eu vou te agradecer nesse momento. Todo mundo fala, né, principalmente restaurantes bons, né, de criar emoção, né, através da comida. Isso realmente é algo, isso é que diferencia um dos melhores restaurantes com restaurantes excepcionais, né. Tem maneira lá de anotar, enfim, Michelin, por exemplo, nas estrelas que eles colocam e às vezes o pessoal se pergunta, mas qual a diferença entre um restaurante de 2 estrelas Michelin e 3 estrelas? Porque realmente, tecnicamente, como produtos e como sabores e tudo, é muito parecido às vezes nesse nível. É um pouco como se fosse comparar 2 jogadores de futebol que são quase no mesmo nível e qual a diferença, né? Os dois são diferentes, mas é quase a mesma coisa. Então acho que a grande diferença é a emoção que tu consegue criar. Isso é algo muito subjetivo, difícil realmente de fazer. Então é uma pergunta difícil mesmo, assim, mas acho que a força da cozinha muitas vezes é trazer lembranças, né, coisas do passado. Então, acho que seria isso, algo que relembra momentos da vida, né, que tu viveu através de saborear algo assim. E o teu prato que traz memórias do passado, assim, que tem esse valor simbólico pra ti? Tem algum especial?
Não sei se tem um prato específico, assim, mas às vezes comendo algumas coisas, assim, traz memórias, assim, de momentos, né? Então, O que comia na Bulgária, na tua casa? A comida tradicional da Bulgária, ela é bem próxima da comida mediterrânea, na verdade, assim. Tem muitas coisas em comum, né, que a gente considera tradicionais, mas eles têm a mesma coisa na Grécia, o mesmo prato, ou na Turquia, ou na Romênia, por exemplo. Então, lá é meio uma rótula, assim, pela história do passado, né, história antiga, enfim, que passava muita gente, enfim, e as histórias é meio misturado, os povos lá e gastronomicamente falando também. Então era muito questão de sazonal, de produtos do jardim. Eu tive essa sorte, assim, meus avós tinham uma casa fora, né, plantavam um monte de coisas, então de hoje em dia isso é luxo, né? E tu poder ir pegar um tomate do pé do tomate, escolher o mais maduro lá, que tá quase estourando de doce, assim, dá pra ver a textura dentro, e cortar e fazer uma salada com isso, né? E esses sabores, na verdade, de produto excelente no momento primário dele, isso é só provando algo parecido, na verdade, mas te transporta diretamente, assim, nos momentos, assim. Então, eu dificilmente posso falar de um prato específico, mas às vezes é o sabor do produto que pode te lembrar momentos, assim, que de hoje em dia tem um chefe que fala que talvez o luxo de hoje é simplicidade, porque exatamente essa simplicidade, porque o que era simples e normal antigamente, de hoje em dia, dificilmente a gente tem acesso naquilo ali. Que seja, principalmente em termos de comida, né? Essa questão da memória, ela é engraçada, assim, né? Quando eu tinha 1 ano e meio, o meu pai foi fazer um doutorado na Inglaterra. E eu fui. Obviamente, voltei com 3, não lembro de nada. E depois, assim, já, né, grande, eu me lembro de provar um bolo, esses bolinhos de padaria de super, assim. E comer e dizer, assim, que engraçado, eu já comi uma coisa com esse sabor. Eu já comi, não sabia o que era, mas era e era um paladar meio perfumado, assim. E dei pra minha mãe, e a mãe disse assim, eu gosto do bolinho que tu comia em Londres. Eu digo, nossa, você pensou que eu tinha 2 anos e eu consegui comer um bolo e pensava, já comi isso antes. Registrou no teu inconsciente. Claro, eu não saberia o que era, mas realmente tem essa... E não era bom, mas me parecia bom, sabe? Quando pensa assim, é muito perfumado, mas tá bom de comer. Mas acho que realmente era questão afetiva, assim. E o teu prato? Olha, pensei aqui, difícil, tá? Uma pergunta difícil. Concordo com o que o Emil falou aqui em relação à simplicidade. Pensei aqui, eu acho que diria pra vocês, acho que não tenho certeza, que seria arroz com feijão, tá? Se conecta muito comigo isso de fazer o básico bem feito, sabe? Nada supera isso, né? E aí traz também o que o Emil falou em relação à simplicidade, porque a gente vai lá e prova grandes pratos e melhores pratos, mas nada como um bom arroz com feijão feito pela nossa mãe, pela pessoa que a gente ama, né, com carinho. Essa simplicidade transmite uma paz, assim, fantástica, né? E traduzindo isso para as empresas, né, quando o básico é bem feito, a gente tem esse resultado bacana também, que é preciso, necessário e merecido por todos, né? Então o arroz com feijão seria para mim isso, assim, né? Seria essa simplicidade, o básico bem feito. E também representa para mim uma outra frase que eu gosto bastante, assim, carrego comigo, que é fazer melhor com o recurso que tu tem. Sabe, isso eu carrego na minha vida, assim. Eu fui esse cara por toda a minha vida de fazer melhor com o recurso que eu tinha, né, de ter bons relacionamentos, de honrar esses relacionamentos, né, com as minhas entregas, né, que propuseram que eu chegasse até o momento de hoje aqui. Eu descobri uma coisa que vai solucionar o problema do sobrenome do Emil. Do Emil. Pois é. Que em búlgaro, o teu sobrenome, que eu já me esqueci de novo, é como se fosse Sebastião. Olha. Na verdade, versão grega de Sebastião seria Sevastak. Então, como se fosse Emil. Essa coisa do grego é legal, né? Porque a minha irmã eu tenho uma irmã mais velha que mora na Inglaterra há 20 e tantos anos. E ela namorou um grego uma época. E eu me lembro que eu cheguei e disse, como é que é o teu nome? Flávia. E ele disse,
Chrysula. Christa. Teu apelido seria Hri, né? Christa. E o teu nome é Chrysula, que quer dizer amarelo. Nanana. Então, coisa louca, né? Bem coisa de grego, mas é muito legal, assim. Como é que seria, e aí ele Rafael? dizia pra todo mundo, teu nome seria tal, teu nome seria tal. O japonês que tem isso, né? De também, quando tu vai pra lá, te dão um nome que é o teu nome. Sim, que eles sabem qual é o teu nome na língua talvez deles. Talvez pela dificuldade de falar nos fonemas do português. Podem me chamar de Christa agora. Tem algo pro Rafael aí, nesse contexto, não? Não sei. Não, vou pesquisar. Mas aí tá resolvido agora. Chefe Sebastião. Aí, viu? Tião, famoso Tião. Tião. Tião do 12. Tião do 12. Boa. Gente, a gente gosta de perguntar para os nossos convidados qual seria o título do episódio. A gente começa a conversar, mas depois a conversa às vezes nos leva para um lugar diferente. Então, com base nisso que nós conversamos aqui, você tem uma sugestão de um título curto que caiba na capa do episódio? Menu gestão. Vamos ver. Tem várias possibilidades, pensando no que seria mais... O menu gestão já é uma opção. A Flávia não gostou que é 2 palavras só. Quantas palavras? Eu colocaria um novo capítulo. Boa, esse é o slogan. Excelente. Esse é o slogan do Vanguarda. Um novo capítulo Nuna. Exatamente. Mas poderia ter uma coisa, sei lá. Menu gestão, um novo capítulo. Novo capítulo gastronômico. Sabores do próximo capítulo. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Se você gostou, assistiu até agora, curte e se inscreve no canal. Não se esqueça que toda quarta às 20 horas tem TinoCast novo no ar, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. E é isso aí, gente. Abraço. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. Até mais. Tchau, gente. Tchau.